ensina sobre línguas. Mas aí, você conheceu o David Robson? Você ficou um ano orando e não ficou com vontade de conhecer o David Robson, Irineu? Morria de vontade de conhecer o Irineu. O Irineu, eu tenho uma gratidão muito grande pela vida do pastor Você falou, eu Irineu. tenho que participar desse seminário, que você sabia que ele tinha um seminário. Sim, eu fiquei mais assim, porque eu falei, pô, o Irineu é brasileiro, mora no Brasil. O Dave esse pastor, outro pastor é americano, tá muito distante. Mais fácil conhecer esse Coitado de mim, um moço que tem nem dinheiro direito aqui no interior de São Paulo, não tem nem aeroporto, né? Mas quando eu descobri que era no Mato Grosso do Sul, aí eu falei, não, eu quero ir. É perto, né? É perto não. Esse pastor da recuperação, ele já tinha ido e levado 15 jovens que foram libertos das drogas no seminário Andando no Poder em 2000. Ele fez uma conexão. O que o Irineu, ele falou que trabalhava com recuperação, o que o Irineu fazia? O Irineu doava as inscrições e arrumava lugar para eles ficarem em Campo Grande. Oh, legal. O Irineu sempre foi um cara que investiu em quem tinha sede de Deus. Quando o pastor contou para o Irineu, ó, tá aqui, ó, tudo liberto, através da prática da oração em línguas, né, através do ensino do Dave, o Irineu falou, aleluia. Não, o que você precisar, pastor, traga eles aqui pro evento, porque era caro, tinha inscrição, tinha hotel, né? Ele fazia no Palácio Popular da Cultura de Campo Grande, chique o teatro lá, vinha San Rim, na época o irmão do Benny Rim ministrava, o Dave era um dos principais ministrantes, né? O Irineu trazia pessoal da África. Aí, esse pastor falou para mim, eu já fui em 2, eu falei, nossa, eu quero ir no próximo. Aí teve o próximo. Me preparei tudo para ir. Eu fui. O Dave foi anunciado no folheto. Foi em 2001 para 2002. O Irineu anunciou o Dave no folheto e o Dave não foi, não pôde ir nesse Andando no Poder. Quem foi? Foi o David Quillan, Danduque, missionário Danduque, né? E um missionário cubano. Pensa num cara cheio da unção de Deus, aquele cubano que o Irineu conheceu. O Irineu, no primeiro dia, ele pediu desculpa para as pessoas. O Dave, aconteceu, um amigo dele faleceu repentinamente, e ele era um amigão mesmo do Dave de ministério, e o Dave se sentiu compadecido em cumprir a agenda desse amigo no lugar dele, e ele pediu para o Irineu liberar ele, né, para não estar na conferência. O Dave foi dar um apoio para a família desse amigo dele, né. Aí ele contou, ó, me perdoe, eu sei que muitos vieram por causa do pastor Dave Robertson, ele falou. Ele não vai poder vir, aconteceu um problema com um amigo dele, ele teve que socorrer. Agora, eu vou falar um negócio pra vocês, irmãos. Não vem atrás de homem, não. Vocês têm que vir atrás do Espírito Santo. Né? Ele deu uma falada assim, ele estava meio chateado. E eu fiquei, sabe aquela bexiga, mano, rapaz, eu vou agora ver a ministração do David. Os irmãos da recuperação... Você criou expectativa, né? Criei. Tem um irmão lá na recuperação que ele era traficante. Nesse seminário de 2001... O David chamou ele lá na frente e profetizou. Ele falou assim, eu vi uma grande mão vindo sobre você. Deus vai te levar em ribeirinhos, lugares onde outros não querem ir. E eu vi mortos sendo ressuscitados, cura, milagre, criativo. E você tem muita sede de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Aí orou para o cara, Jesus, o cara, pá. O irmão era traficante, cara. Aí, os caras contando tudo isso, eu falei, não, eu vou lá, quem sabe eu vou lá, o David vai falar alguma coisa de mim, né? Todo mundo tem essa expectativa. Cheguei lá, o David não vai. Pensa na frustração. Mas, eu também estava realizando um sonho. Que conheceu o Irineu. Estar numa ministração, rapaz, é o último dia que o Irineu pregou. Eu lembro até hoje a ministração, o tempo da visitação de Deus. Que palavra profética. Ele ia chamando os pastores lá em cima, os pastores iam caindo antes de chegar na plataforma. Ele ia caindo já, antes de chegar na plataforma. Ia caindo. Eu fui tentar ir, pluf. Aí eu levantei, falei, não, eu quero que ele olhe para mim. Eu levantei, me rastejei, cheguei na plataforma. Toca! Eu fui embora carregado aquele dia. E o David Quillan ministrou 3 reuniões. O que foi aquilo também? Junto com o africano. O David Quillan, naquela época, ele estava no auge mesmo do ministério, uma santidade. Aí eu tive essa experiência com o pastor Irineu, ele tomando um cafezinho lá, eu cheguei e falei, pastor Irineu, eu ouvi as suas fitas sobre adoração, sobre oração no Espírito Santo, sobre a visão celestial. Pastor, eu quero ser igual você, pastor. Aí ele virou para mim e falou, aleluia, irmão, eu creio, um dia você vai estar pregando aqui. Aí eu, amém? Aí eu
Cheguei nos irmãos e falei, rapaz, ele falou que eu vou pregar não dando poder. Um dia ele profetizou. O Irineu, ele era muito assim, ele dava atenção, né? Aí ele tocou em mim e falou, amém, jovem. Continua, só continua, meu irmão. Deus ainda vai te usar muito. Ah, já era um sonho estar ali, né? Imagina conversando com o tio, né? Com o Irineu. Voltamos para Andradina, pastoraço. Voltava que parecia que o carro que eu fui com os irmãos não estava nem tocando no chão. Sabe quanto parece que não está tocando? Voando. Nós recebemos um gás para mais 6 meses orando em línguas, na mata. Nós fazíamos muita vigília na mata. Igual foi se eu estava sem trabalho, né? Tinha um sítio perto da casa da minha mãe, que eu fiz até um vídeo, tá no YouTube, né? A minha trajetória. Eu fiz um videozinho no caminhozinho do sítio, que eram uns pés de manga e pé de goiaba. Eu armava a rede ali, 8, 9 horas da manhã, com a garrafa de água de 2 litros, com o Novo Testamento, as fitinhas do Dave, o Walkman, pilha reserva. Gente, era pilha, viu? Gastava um dinheiro com pilha, falava, mãe, compra mais pilha para mim, mãe, da Duracell. Esse era o meu arsenal. Garrafa de água, o Walkman, o arsenal de fita do Irineu, do Bernardo, do Dave, né? O Dave ali sobre oração em línguas, andando no poder. Aí eu fui tirando cópia para mim, eu fui tendo meu próprio arsenal. Teve fita que eu ouvi 10 vezes, aquela paz de Deus do Dave, 10 vezes. Ficava lá orando em línguas. Orando em língua, olhando para o céu, olhando para as vacas. Mas de vez em quando passavam uns pensamentos. Você está jogando a sua vida fora. Está perdendo tempo, não está valendo a pena. Tem gente que está na faculdade, tem gente que está trabalhando. Seus amigos estão trabalhando. Você está fazendo o quê aqui? Que nem um bicho no meio do mato. Que nem louco. Que nem louco. Ô, pastor, eu tinha prazer de ir sozinho. Eu ia de dia, né? Cidade pequena, não tem perigo. Tinha uns irmãos que falavam, eu quero ir orar com você. Eu falava, não, eu quero sozinho. Por quê? Eu falava, eu quero fazer igual o Irineu e o Dave. O Dave falava que se separava perto de um córrego, né? Armava um lençol no chão, deitava lá e ficava. Ô, coreu barabaxere, cantarabá, 2, 3. Ele ficava chutando pedra, jogando pedra no lago, orando em línguas. Eu falei, não, eu quero fazer igual os homens. Às vezes as pessoas... Nem companhia, para não ter, às vezes perde o foco, né? Às vezes as pessoas vão, elas não têm a mesma fome e diligência e te tira. Porque a gente ia com um propósito determinado. Não, eu não saio daqui antes das 5 da tarde. Aí você vai com o irmão daqui a pouco começa a conversar, fica com a alma agitada, vamos embora. Te atrapalha. Eu entendi que era um momento, eu e o Espírito Santo. Eu peguei muito ao pé da letra. A escola do Espírito Santo. É só eu e o Espírito Santo. Mas você ainda ficou naquela expectativa de ver o irmão David? Fiquei. Aí passou-se uns anos, né? Passou-se o tempo. Quanto tempo ficou nisso? Uns 2 anos? Não mais. Isso, eu fui no seminário de 2002, no Andando Poder, que o Dave não veio. Mas você, da oração em línguas, várias horas, ficou o quê? 1 ano, 2 anos? Eu fiquei 1 ano. Aí depois comecei a trabalhar com vendas, né? Tal, eu tirei minha carta. Aí Deus vai te dando, né? Tira daquele período. Aí eu tentei continuar 4 horas. Chegava do trabalho, ia para o fundo de casa, armava uma rede, tinha um quintal no fundo da casa da minha mãe, solteiro, né? Chegava do trabalho e ficava lá até 11 horas da noite. Eu decidi não fazer faculdade, porque o Espírito Santo tinha já me dado visão sobre chamado. Eu tive visão aberta na cama, eu pregando no estádio lotado, e eu acordando debaixo daquela unção, na beliche, lá no meu quarto. Durante esse 1 ano, o Espírito Santo ministrou, falou muita coisa. Falou que era chamado para o ministério. E durante esse 1 ano, de vez em quando, eu saía nos evangelismos com os irmãos lá da recuperação. Eu vi tanta coisa, orando por travesti, o cara queimando toda a roupa ali, decidindo mudar de vida, drogado, entrar em boca de fumo. O cara lá, usando crack lá e indo para lá com 1 semana. O cara, aquele jovem já bonito, já aquela feição de drogado. Eu vi muita experiência poderosa nessa época. E a galera era muito de orar no mato, era muito de oração, muito orar e evangelismo. E Deus me treinou no evangelho naquela época. Eu saía nas ruas de Andradina, pregando também. Fiquei um tempo recluso, mas depois eu adicionei, como eu não trabalhava, né, jovem, orava bastante, mas também um tempo você não aguenta, você quer sair ministrando. Aí vamos dizer... Você se enche e depois quer distribuir. E desde dos primeiros meses, o Espírito Santo me deu muita facilidade para ministrar a oração em outras línguas. O pastor da recuperação, ele me treinou assim. Ele falou, eu vi que você tem um dom, irmão. Taca a mão aí. Eu falei, como assim? Taca a mão.
E eu Para comecei orar para as pessoas ser cheias. a ser cheia. Ser cheia e falar em línguas. Era instantâneo, na rua, do jeito que tava. A gente evangelizava ali e tal, colocava a mão, a pessoa recebia Jesus e já... Eu mais outro irmão tinha essa facilidade, outros não tinham, né? Foi uma unção que Deus deu, já desde lá. E aí eu já... Até hoje ministro, né? Naquela época eu andava com a mão assim, pastor, pronto para pôr na testa. Não, a gente era empolgado, hein? Não deixava escapar um. Meus primos, quem orou pelo meu irmão fui eu. Depois, nesse período que eu estava um ano orando, é muito importante os irmãos saberem, mas você ficou só orando? Não, nesse um ano, muita coisa aconteceu na minha casa. É que você está orando, Deus já está transformando. Tanto que a família depois, não sei se foi nesse um ano, mas Foi. todos foi se convertendo. Foi nesse lapso de um ano. Minha mãe viu a mudança em mim e ela pediu oração. Eu chamei os irmãos da recuperação. Um contou o testemunho, o outro contou o testemunho, foi contando testemunho. Aí eu falei, mãe, você viu aí como que Deus transforma? Ela falou, eu quero. Minha mãe estava com depressão, síndrome do pânico, com o joelho inchado, pronto para fazer cirurgia. Eu lembro até hoje, um irmãozinho lá, que ele usou muita droga. Ele era um dos maiores evangelistas lá da casa de recuperação. Ele colocou a mão na minha mãe, ela voou 2 metros na cozinha da casa e começou a dar risada, rolar no chão e falar em línguas. Eita, recebeu assim na hora. Na hora, minha mãe ia na carismática. Depois que eu me converti, eu vi que ela mudou para carismática. Ah, tem um padre aí que fala um pouco do Espírito Santo. Eu, amém, mãe, tá bom, continue indo lá. Mas o dia que ela falou para mim que estava depressiva, eu falei, mãe, eu conheci uns irmãos aí que eles oram e transformação, traficante vira pastor, homossexual constitui família, né? É liberto, pessoa sai da droga, sai do alcoolismo e constrói família. Esses irmãos têm uma unção. Aí ela falou, traz aí. Qualquer coisa serve. Falou assim. Né? Eu já tinha ido algumas irmãs lá orar em casa, né? Minha mãe estava meio desesperada, né? Por mais que ela estava na carismática, ela estava muito triste, chorando sozinha, muita dívida. Meu pai bebendo muito, meu pai sempre bebeu muito. Meu irmão, já quase alcoólatra, com 18, 19 anos de idade, bebendo com meu pai. Então, minha mãe estava buscando também. Quando ela viu essa mudança em mim, ela deu voz, ela deu ouvido, né? Quando os irmãos orou, minha mãe, pá! Falei, eita, mãe, eu não sabia que a senhora estava assim, buscando, não. Rapaz, minha mãe ficou até 3 horas da manhã dando risada e falando em línguas. Até 3 horas da manhã dando risada e falando em línguas. Ela trabalhava num supermercado e ela era do escritório, ela era chefe do escritório. Ela fala que no outro dia ela foi trabalhar, chegou na porta do mercado, ela ficava assim, e ela falava, Senhor, eu tenho que trabalhar, minha chefe vai pensar o quê? E ela dava risada sozinha. Irmãos, é muito doido, é uma experiência assim que muda. Chapar no espírito. Sabe o que minha mãe falou? Quando a chefe dela chegou, uai, Lucileide, o que aconteceu com você? Ué, como assim? Seu rosto está brilhando. Ela falou, eu tive uma experiência com Deus ontem. Ela, você passou para crente agora? Ela, eu não sei se eu passei para crente, não. Eu sei que Deus me visitou lá na minha casa. Eu recebi o Espírito Santo. E ela começou a falar e começou a dar risada. Começou a falar com a chefe dela, começou a dar risada. A chefe ficou sem entender nada. Você vê, irmão, o que é uma experiência com o Espírito Santo? Por que as pessoas estão precisando, necessitando de uma viva experiência com o Espírito Santo nesses dias? Não é apenas em culto, não é querer só uma bênção. O que tem visto, pastor, aqui em São Paulo, em algumas regiões, as igrejas estão frias, estão mortas, principalmente, já não estava muito boa antes da pandemia. Depois da pandemia, muita gente se apagou. Muito pastor falando isso, depois da pandemia. Muita gente se apagou depois da pandemia. Não sei se foi porque começou a assistir online, alguns continuam online, não sei, ou por causa do mal que veio da pandemia, mas muitas igrejas em algumas regiões de São Paulo estão frias, estão mornas, os crentes apagados. Eu conheço pessoas que tinham fome, tinham sede de buscar, de orar, de subir o monte, de jejuar, de estar buscando, mas hoje não, no máximo vai aquele culto, cumpre a sua obrigação religiosa, vai para casa, mas cadê a fome, cadê a busca? Alguns irmãos falam para mim, pastor, eu gostava de você,
que quando eu sou pastor de uma igreja, sempre pego no pé das pessoas para estar orando, né? Uhum. Ele falou, isso era bom, que você pegava no pé para nós estar orando. Tinha alguém que incentivava, Se né? Tem que ter alguém que incentiva. Vamos orar. Mas muita gente, e o que muda a igreja, o que vai mudar a igreja é as pessoas ser cheias do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Pastor, hoje o pastor vai pegar voo, mas conte a experiência de ter encontrado o pastor David, senão não vai dar tempo de falar dessa experiência. Da experiência que o pastor David, quem não conhece, o pastor David Robson, que trouxe esse ensinamento da oração em línguas, ele tem um livro, Andando no Espírito, Andando no Poder, um livro de 450 páginas, falando sobre esse assunto. Fantástico. E muitos pastores, Antônio Cirilo, vários pastores, Neil Grubet, vários pastores do Brasil. Luciano Subirá. Ele conta em várias ministrações dele. E ele tem um livro sobre oração em língua, pastor Luciano, foi impactado através do ministério do pastor Davis. E muitos outros aí. Muitos outros. Que estavam em anonimato, hoje tem relevância. Mas de 2001 eu fui e não conseguia. O Irineu depois não fez mais o evento em Campo Grande, ele mudou para São Paulo aqui na Assembleia do Bom Retiro, o Andando no Poder, aí ficou longe da gente, né? Aí, eu lembro que o pessoal da recuperação veio fazer um trabalho na favela de Atibaia com crianças, e eu vim, gostei e fiquei. Aí, eu fiquei junto com outro irmão que era um evangelista, assim, muito, muito abençoado. E aí, eu vi na internet que tinha a pastora Ana Maria Dias, em 2004, certo? 2004 conheci a pastora pela internet. Aí eu falei para esse irmão, rapaz, essa pastora aqui, ela tá contando que ela é discípula do Dave. Glória a Deus, vamos. E aí Atibaia... Você achou pela internet? Pela internet. Não sei como, eu achei pela internet lá, Ana Maria Dias e tal, Minandi. Eu não sei se a gente estava caçando coisas sobre o Dave e apareceu ela. Entendeu? Porque eu acho que essa época, aí que acontece, essa época, ela já tinha nos Estados Unidos, porque o Dave ficou de 2002 a 2005 sem vir no Brasil, 3 anos. Nesses 3 anos, a Ana Maria, o Dave até fala que ela teve a fé teimosa, ela foi para os Estados Unidos e rogou, implorou para ele vir no Brasil. Falou, eu preparo lá um local em São Paulo e junto gente do Brasil inteiro para você ministrar. Aí, então, ela já estava nessa conexão e ela começou a colocar algumas coisas do Dave na página dela. Quando eu olhei, falei, cara, Alphaville, Barueri, tá perto, Atibaia, né? Falei pro irmão, vamos lá no culto dessa pastora? Eu quero conhecer ela, pô. Ela é discípula do Dave, né? Viemos, saí de Atibaia, tudo. Fui lá, conheci a Ana Maria, participei do culto, conversei um pouquinho só com ela, estava com pressa, voltei para Atibaia. Aí quando foi um dia eu estava no monte orando com esse irmão, na Fernão Dias ali em Atibaia, e a gente orando de madrugada assim, o Espírito Santo falou assim, liga amanhã para Ana Maria. Fala que você está com um missionário aqui, que foi liberto das drogas através da prática da oração em línguas. Liguei para ela, a ousadia. Liguei no escritório. Oi, eu quero falar com a Ana Maria. Ah, tá bom. Fala que é o pastor aqui de Atibaia. Aí eu liguei. Oi, Ana, tudo bem? Eu fui na sua igreja aí, tal dia, tal. Você tá lembrado de mim, assim? Ah, oi, irmão, aleluia. Sempre foi muito receptivo, sabe? Muito simples. Glória a Deus, estou lembrado, sim. Então, você lembra que eu falei para você que tem algumas pessoas que eu conheço que foi liberto das drogas, através ouvindo as mensagens do Dave e praticando oração em línguas? Ah, sim. Um deles está aqui comigo em Atibaia. Aí ela falou, glória a Deus, aleluia. Traz ele aqui então para contar o testemunho e você já dá uma palavra também? Aí eu falei, amém. Que dia que são os cultos? Acho que era terça de oração e confissão da palavra. Ela tinha lá, quinta era o culto e o culto dela era no sábado à tarde. Falei, então vou na quinta. Meu irmão, peguei um Voyaginho daqueles bem velho mesmo, 82, falhando. Um Voyaginho que nós estávamos andando lá no ministério lá com o irmão. Funcionava quase nada. Nunca tinha ido para São Paulo. Eu já tinha carta nessa época. Falei pro irmão, Ana Maria quer que você conte testemunho lá na igreja dele. Ele, eita, meu Deus do céu. O irmão todo acanhado do mato, né, do interior. Eu falei, rapaz, a igreja dela é lá no Alphaville, meu. E ela é nobre de São Paulo. Discípula do Dave Roberts. Ele, rapaz, será que eu vou saber pregar lá? Eu falei, não, irmão, conte seu testemunho, seja verdadeiro, uai. Só fala o que
vim. Foi uma luta para chegar na Ana Maria, meu irmão, uma oposição do diabo e o combustível, nós arrumamos emprestado na risca para vir. Nossa, não pela fé, viu? Vemos com o combustível assim na risca, com muito custo, achei o endereço, né? Fui perguntando para não tinha GPS naquela época, chegamos no culto. O irmão contou o testemunho, deu uma palavra também, e Deus moveu naquele culto. As pessoas ficaram impactadas com o testemunho, liberto das drogas, orando em língua. A Ana Maria ficou impactada. Aí ela chamou nós no escritório e conversando e compartilhando, ela falou, escuta, isso foi em 2004, ela falou, ajuda a gente a orar, que eu estou trazendo o Dave Robertson ano que vem aqui. Eu falei, você está brincando, pastora? Estou trazendo, já está tudo certo. Era a primeira vez que ele vinha através Ela dela. falou, e outra, eu estou traduzindo o livro dele, também ora por mim, que eu estou traduzindo. Ela mostrou a boneca do livro, o que é a boneca, né? Assim, um manuscrito, né? Um manuscrito. Aí eu, tipo assim, deixa eu ler alguma coisa lá. Não, mano, aqui tá, né, direitos autorais, tudo, mas calma, logo vai estar. E eu, nossa, pastora, como que tem acesso a esse livro do Dave? Nunca tinha sido traduzido em português. Eu conheci a Ana Maria nessa fase. O Dave ainda não tinha vindo. E aí, quando ela falou isso, eu falei, é agora que eu vou ter um encontro com o homem. E Deus agraciou que eu conversei com a Ana Maria, que realizava os eventos antes. Aí o Dave veio em julho de 2005 e trouxe o Frank Bauer, um cara lá fortão, que era da máfia. Ela realizou naquele auditório um pouco menor, não era ainda no grande, era no auditório que cabia 500 pessoas. E nós pegamos uma galera em Atibaia e descemos ali em Barueri no evento do Dave. Meu irmão, pensa a expectativa, depois de tantos anos o Dave não vem no Brasil, e aí o Dave... ouvindo várias e várias vezes as mensagens dele e orando. O Dave, como sempre, tomado do Espírito Santo. E a gente com aquela expectativa, que hora que ele vai chamar para orar? E ele não fez no primeiro dia, não fez no segundo, não chamou. No último dia, ele falou assim, eu quero fazer algo diferente hoje que eu não costumo fazer sempre. Eu vou orar um por um. Falei, oxe, tem 500 pessoas aqui. Ele falou, não tem espaço para vir todo mundo na plataforma, vocês vão ficar sentados. E aí, quando eu entrar na fileira, vocês levantam. E eu vou falar uma coisa, não fiquem esperando que eu profetize. Eu vou passar, eu vou orar, e se Deus falar alguma coisa comigo, eu vou falar. Então, se você espera que Deus fale alguma coisa, fala com ele primeiro. Vai falando. Ele falou dessa forma. Eu falei, fechou. E ele foi orando. Demorou um pouco. Jesus, 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 Jesus. Aí, de vez em quando Deus dava uma palavra, ele parava, a filha da Ana Maria traduzia, e nós estávamos na fileira de cima. Pastor Ariston, quando ele entrou na nossa fileira, e ele começou de lá para cá, eu fechei os olhos e falei, Senhor, fala com esse homem. Senhor, eu preciso de um rompimento na minha vida, eu preciso de um romper, eu preciso de uma unção para romper, para entrar no meu chamado. E eu fiquei ali, ó, e eu escutando, Jesus, eu lembrei do app, lembrei de, receba lá unção, mais uma vez eu na filinha de oração, Jesus. Conforme a voz dele ia chegando mais perto, eu fechei o olho. Falei, não vou perder a minha, não. Eu queria tanto isso, o Dave orar por mim. E aí, conforme ele foi chegando perto, a onda de poder foi aumentando. Ia sentindo. Pastor, eu vou falar uma coisa, o Dave Robinson andava com uma carga muito condensa, tangível. Ele andava com uma unção tangível. Essa é a palavra. Desse tempo todo, antes de você continuar no testemunho, você viu alguns outros pastores que tinha a mesma carga de unção? O Irineu. O Irineu tinha. Um pastor muito conhecido, Célio Rosa, do Sal da Terra. Célio Rosa. Uma vez eu que também foi impactado pelo pastor David. Eu conversando com o Célio Rosa sobre o Irineu, ele virou para mim e falou assim, meu irmão, eu não conheço um homem que andou numa unção tão forte quanto o Irineu Grubert, é só isso que eu tenho para te falar. Eu falei, rapaz, o Célio Rosa está falando aí. Só quem pôde naqueles seminários, né? Porque não é o Irineu. As pessoas têm que entender, não é o homem, não é o Ariston, não é o Fabrício. É o Espírito Santo que soprou num tempo que ele estava soprando no Brasil em vários lugares. Da década de 2000 até 2005, 2006, foi um soprar. E quem estava conectado
Recebeu. Absorveu. E já foi impactado. Absorveu, conectou. O Espírito Santo estava assim, ó. Quem estava orando, jejuando nessa época e buscando, se conectou. Me conectou. E o Irineu foi um desses que conectou. E quando o pastor David chegou perto de você, ele falou alguma coisa? Quando ele chegou perto de mim, ele foi orar, tá gravado, eu tenho esse DVD lá em casa. Ele foi orar e ele fez assim, ó. Foi no Instagram agora. Eu vou colocar. É que tem que passar no videocassete e gravar no celular, porque tá em DVDzinho, né, ainda. Quando ele foi orar, ele fez assim, ó. Quando ele foi tocar em mim, ele fez assim, ó. Eu faço assim até. Mas sentiu o quê? Um choque. Eletricidade. Sim. Como eu estava de olho fechado, eu só senti um choque. E eu desmaiei. Depois que eu fui assistir o DVD, eu voltei umas 20 vezes essa hora. O Dave foi orando, tinha uma pessoa do meu lado, o povo já foi desmaiando, já foi o outro já foi caindo. Quando ele chegou, ele faz assim, ó. Ele também recebeu. Ele foi com a mão, deu choque e depois ele grudou aqui, ó. Jesus. Ele foi, deu choque, ele... Oh, Jesus. Aí eu no chão, aí ele falou em inglês e a menina traduziu. Uma grande parede caiu diante dele. Grande parede? Uma grande muralha acabou de cair diante dele. Essa muralha, você sabia na época? O que eu estava pedindo para Deus? Eu quero um rompimento para eu entrar no meu chamado. Rompimento. Eu sei, alguma coisa espiritual me segurava. Alguma você queria coisa não avançar rompia. Mesmo orando. Orando, não rompia. Aí eu falei, Senhor, usa esse homem aí, transfere uma unção de rompimento, eu quero romper. Aí o David orou, deu essa transferência e ele falou assim, uma grande muralha caiu. Aí nós tínhamos ido de van, alugamos uma van de Atibaia, os irmãos me jogou dentro da van. Eu fui a viagem todinha. Você não foi, nem conseguiu andar até a van? Não, os irmãos me carregou. E eu chorando. Chorando, carregado. Não, você tem que aprender. O que as pessoas não entendem é que é o seguinte, você vai receber, você pode ter um homem de Deus cheio de unção na tua frente, mas se você não aprender a ser uma esponja faminta e sedenta, você não recebe. Eu suguei. Deu choque. Sugou tudo que tinha. Falei, não sei quando eu vou ver esse homem de novo, a hora é agora. Suguei. Fui desmaiado, queria conversar com ninguém. Na van lá, desmaiado. Cheguei lá, fui pro quarto, fui dormir, não queria falar com ninguém. E depois, a segunda vez que eu encontrei o Dave, e foi bem específico, isso foi em 2005, julho de 2005. Passou os anos, tudo tal, o Dave continuou vindo, tal. Aí, a Ana Maria manda um convite em 2009. Conferência de pastores e líderes, para pastores e líderes na igreja dela. Foi a primeira que ela fez só para pastores e líderes. Ela mandou o convite e falou, ó, é específico, vai ser na minha igreja, não cabe mais de 200 pessoas, não alarde, o convite é só para pastor, que o pastor Dave pediu um evento de 3 dias só para pastores. Ela mandou bem específico, tal, como a gente conhecia, recebemos e fomos. O pessoal vê até hoje, tem na internet o vídeo, eu com a camiseta polo listrada. Aí o pessoal, nossa, era novinho, né? Eu tava com o quê? 23, 24, 25 anos. 24 para 25. Então, quantos anos atrás? 20? Quase. 17. Foi em 2009. 2009, nós estamos em 2023. Foi 14 anos atrás. 14 anos. Eu não tinha barba branca ainda, não. Aí fomos nesse evento. Foi na igreja dela mesmo. Era pequena a igreja da Ana Maria, né? Não era grande mesmo. Era a plataforma e tinha as cadeiras lateral aqui central. Aí cheguei lá, tinha o pastor Versilei, tinha um pastor do Sal da Terra de Rondonópolis, pastor Júnior, que a gente era conhecido. Tinha um pastores de Campo Grande, amigo nosso. Tinha uma galera do Sal da Terra lá naquela época, tinha um pessoal também que a gente conhecia. E aí um belo dia, de manhã, a Ana Maria fez um hall com café da manhã, você chegava, tomava, ela sempre fez isso, né? Mas como era menos gente, tomava café da manhã e a igreja dela era em cima, o café da manhã era embaixo, o café da manhã era perto da escada. E nós começamos a conversar e olha o que aconteceu. O irmão, o pastor Versilei, que já é até falecido, ele chegou a abrir alguns cultos do Dave lá quando era com o Bernardo. O pastor Versilei chegou, abraçou a gente assim e falou assim, irmãos,
a gente precisa ter mais comunhão. Nós que estamos praticando os ensinos do pastor David. Quando acaba a conferência, cada um vai para sua cidade. Não, a gente precisa... O David vai vindo aqui 6 meses, mas a gente precisa se conectar. Ele falou isso. Eu estou buscando unidade, a gente precisa de mais unidade. Um ajudar o outro. A gente precisa crescer nisso no Brasil. É isso que ele está ensinando. Aí todo mundo, é verdade, não é precisa mesmo. Não, vamos se conectar e tal, e tal, e tal. Só que o pessoal, né, ficamos conversando sobre isso, o pessoal foi subindo, e a Ana Maria começou a tocar. O David sempre chegava depois. De repente chega o David com o Alan, com a filha da Ana Maria, intérprete, e uma senhorinha que era a mãe da Ana Maria. E a entrada era só aquela. Quando o David chegou, nós, eita, estamos atrasados. Aí ele passou por nós. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, olha, pastor David, né? Que benção. Ele parou no pé da escada, olhou para trás. Todo mundo um olhou para o outro, olhou para o David, ele olhou para trás, ficou olhando para nós assim. Ele parou. Aí o Alan viu que ele parou, ele olhou para nós, fez assim, ó. Subiu. Falei, Deus falou alguma coisa com esse homem. Esse homem anda conectado. Pastor, naquele momento eu falei, Deus falou alguma coisa com ele, alguma coisa vai acontecer. Subimos. Estamos lá na reunião, o David brincando, falando sobre jejum, oração, e estamos lá. Aí, de repente, no meio do culto, ele... Sabe aquele dom de profecia com interpretação que vinha? Aí ele parou o culto. Na hora que eu entrei, tinha alguns pregadores. Meu coração já começou a bater forte. E ele falou assim, está na internet essa ministração. E eles estavam fazendo aquilo que pregador faz muito, conversando muito, tomando café, conversando. E eles estavam falando de algum assunto que o Senhor gosta muito. Ele sabe o que é. E quando eu passei por vocês, o Senhor falou algo comigo. E eu esqueci. Agora, enquanto eu estava ministrando, eu comecei a falar em línguas e a interpretação das línguas ele falou para mim. Ele me lembrou o que ele tinha falado. Eu falei, meu Deus, que coisa doida. Que sensibilidade, né? Que andar no Espírito. Deus falou com ele, ele já estava no culto, pregando, ensinando, ele tinha esquecido. O Espírito Santo parou ele e falou, ei, você lembra que eu falei sobre eles? Que era uma profecia. Ele falou, então é o seguinte, vocês sabem quem vocês são e eu quero que vocês venham aqui na frente. Eu já fui com a perna tremendo. Aí nós estávamos em 6 a 7 pastores. Aí ele começou a falar, haverá uma transferência de unção. E ele quer saber quem vai ser o mais faminto entre vocês. Vocês estão dispostos a correr atrás dele como um cachorro faminto corre atrás de um pedaço de carne? Vocês estão dispostos a jejuar? Alguns de vocês, palavra de conhecimento no meio da multidão, milagre, profecia. Ele quer só saber quantos estão dispostos a seguir ele e correr atrás dele. Eu quero. Eu quero, Senhor, eu. Ele falou, então tá. Eu vou pôr a mão sobre vocês e ele vai transferir essa unção que ele falou que tinha para vocês. De repente, quando ele falou assim, ele já veio. Olha ele aí, Jesus! Todo mundo, bravo. Aí depois ele falou assim, eu achei que eu ia pôr a mão neles, não deu tempo. Rapaz, nós caímos se contorcendo. Forte a unção? Contorcendo. Rapaz, era o 3º dia, tinha mais uma reunião. Sabe o que eu falei? Posso ir embora. Não, eu sei, eu posso ir embora. Eu recebi o que eu estava querendo receber. Eu tive eu pude estar presencialmente 2 cultos com o pastor David nas conferências. Eu tive outras vezes, mas essas 2 foi específica de receber transferência. Transferência 2 vezes. Transferência. Sabe o que depois o David teve todo o cuidado para falar? Depois que a gente levantou do chão, todo mundo na cadeira, ele pregando, ele falou, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que tinha alguém pensando alguma coisa.